Êxodo capítulo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Eles estavam na terra do Egito. Dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Diga para o seu irmão: o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: os 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Algumas traduções dizem no crepúsculo da tarde. E tomaram do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada. É carne assada. Tem alguns detalhes aqui que depois a gente vai abordar no decorrer do culto. Carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fissuras. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferirei a terra do Egito. Verso 14: e este dia vos será por memória, e celebrarei-lo-ei por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. A palavra peça significa passagem, passar por cima. Quando Deus ele vem até Moisés e Arão, ele fala o seguinte: eu quero que vocês saiam dessa terra ao qual vocês estão escravos há 430 anos. E eu quero levá-los para uma terra melhor. E eu quero que vocês entendam sobre isso, porque este dia vai ser o início da libertação do meu povo. Porque eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com o meu povo. E eu quero tirá-los deste lugar de escravidão. Por isso que eu iniciei o culto dizendo que é o início de libertação. Diga para o seu irmão: Páscoa é o início da libertação do seu povo. Bom, mas não é somente o início de uma libertação, mas Deus também promulga um juízo sobre uma terra chamada Egito.
E por meio disso, existe um juízo determinado para aquele momento que aconteceria a libertação do seu povo. E para que o povo dele não viesse a ser atingido pelo juízo do Todo-Poderoso, porque ele promulgou um juízo: eu passarei na terra do Egito e matarei todo o primogênito daquela terra. Ele mataria até os animaizinhos, nós lemos aqui. Até os filhotinhos de animal que nasceu primeiro seria morto, porque Deus havia dito que feriria o Egito por causa da libertação do seu povo. E ele faz uma ordem aos filhos de Israel, e nós lemos aqui, depois eu quero repetir isso com vocês. Ele pede assim, vocês vão pegar um cordeiro e vão fazer um sacrifício, como vocês já estão acostumados a fazer. Sabe aqueles sacrifícios que vocês já fazem, povo de Israel? É sobre isso. Eu quero falar para vocês sobre o sacrifício que Levíticos ensina. E aí, ele fala sobre a morte de um animal. E esse animal seria morto. E após a morte dele, ele seria derramado sangue e passaria nas portas. E aonde tivesse aquele sangue nos portais, nos batentes das portas, seria por sinal aonde o juízo de Deus não viria. Isso é Páscoa. É quando Deus ele deixa um sinal na vida de um povo para libertar o seu povo. E quando aquele anjo passasse por ali, na onde tivesse o sangue, ele pularia aquela casa. O juízo não entraria sobre aquela casa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O juízo de Deus não viria sobre essa casa, porque o anjo viu uma marca de um sangue nos portais, nas portas, nos batentes das portas. A casa que ele visse, aquela família, não seria tocada pelo juízo. Entende isso? Aquela casa não seria tocada pelo juízo. Ele passaria por cima, ele pouparia aquela família. Então, queridos, Páscoa é passar por cima. Páscoa é livrar do juízo. Páscoa é poupar do juízo. Isso é Páscoa. Páscoa é libertação da servidão do pecado. É libertação da servidão do Egito. Isso é peça. Isso é Páscoa. Deus fez uma aliança. Eu quero que você lembre disso. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus chegou para Abraão, falou assim: Abraão, de ti sairá uma grande nação. Abraão tem um filho chamado Isaque, e de Isaque vem Jacó, e Jacó tem 12 filhos, de 12 filhos que se tornam 12 tribos, que se torna a nação de Israel. Houve um conflito na casa de Jacó, entre os irmãos, e nesse período, eu não vou contar essa história, que ela é longa e vai me tomar uns 40 minutos de culto falando sobre José. E José vai para o Egito e se torna o governador do Egito, em um período em que o mundo está em extrema fome. Em extrema fome. E foi aí que os seus irmãos, os seus 70 familiares, vão para a nação chamada Egito, ao qual o seu irmão é o governador, e José é um grande governador. E ali, a família de Jacó se estabelece. O povo de Deus, que recebeu uma aliança da parte do Senhor,
fica no Egito e estabeleceu-se ali e permaneceu por ali durante um bom tempo. E eles se estabelecem nas terras do Egito. E, queridos, a lei do Egito é a lei do povo de Deus. A ética do Egito passa a ser a ética do povo de Deus. A adoração do Egito passa a ser a vida de adoração do povo de Deus. Eles não mais mandam em suas vidas e são mandados pela vida do Egito. E José morre. E quando José morre, se levanta um novo faraó que não sabe nada sobre José e não está nem aí com a história de Deus com José. Que não está nem aí com a história de Deus com o povo dele. Ele não quer saber quem foi José e quem deixou de ser José. Ele não conhece José. Ele não tem relacionamento com a história do povo de Deus. E o povo de Deus, ele se multiplica, porque houve uma aliança de Deus com eles. E Deus fala assim: você será uma grande nação, Abraão. E eles estavam crescendo em grande número, em grande número. E vamos ser sinceros, o faraó ficou apavorado. Porque esse povo está crescendo demais. Esse povo está crescendo demais. Mas eu vou fazer uma coisa para paralisar eles. Eu vou escravizá-los. Eu vou escravizá-los. Vou colocá-los debaixo de um jugo que eles não poderão dominar a nação do Egito. Eles não poderão nos dominar. Igreja, você já reparou que você carrega uma promessa poderosa de ser uma grande nação? Nação santa, povo adquirido, sacerdotes reais. E sabe o que o inimigo faz quando ele vê você crescendo em números? Ele se apavora. Aí sabe o que ele faz? Vou fazer algo bem grandioso com a igreja. Eu os escravizo, para que eles vivam na dependência do sistema mundano. Na dependência do sistema mundano. Foi isso que Faraó fez. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez com o povo de Deus. Páscoa vai dar início à libertação, rumo a uma terra prometida. Páscoa é o início da libertação do seu povo, rumo a uma terra prometida. E, pastora, mas o que isso tem a ver com a gente? É uma história que está escrita. E vários historiadores confirmam ela. É uma história. Querida igreja, Páscoa, ela marca o início de uma libertação de um povo escolhido por Deus para crescer, para multiplicar, para se tornarem donos de terras, pessoas que alcançam espaços, Com a liderança daquele faraó, o povo de Israel ficou 430 anos escravos, gente. É muito tempo. É uma mentalidade modificada por muitos anos. Por muitos anos. Por muito tempo. A Páscoa, ela marca um sacrifício. Um cordeiro. Um único cordeiro. A Páscoa, ela marca a história de um sangue aspergido, de um sangue poderoso, aspergido por uma nação, por um povo eleito e escolhido. Isso é lindo demais. Isso aquece o nosso coração, saber que o plano de Deus é perfeito. Para eles, para esse povo aqui, não fazia sentido nenhum cordeiro. Mas para você já faz. Porque quando João
o Batista, ele vê Jesus Cristo vindo pelo caminho, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você sabe dessas escrituras sagradas. E você sabe disso, e eu sei disso. E isso traz para nós libertação. Libertação de crenças erradas. Libertações de comércios errados. Libertação de uma cultura que foi nos impregnando com o tempo para desviar o nosso olhar da promessa do Deus Todo-Poderoso que disse a nós que farei de ti uma grande nação. De éticas modificadas. A nossa mentalidade, quando ela é escrava, ela não compreende o sentido de prosseguir, porque ela é limitada naquilo que ela está vendo diante dela. Para a igreja, hoje, do século 21, para a igreja contemporânea, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o sacrifício que foi oferecido para a nossa salvação. Cristo é aquele que verteu sangue por mim e por você. Por mim e por você. Ele poupou a ira de Deus que estava contra mim e você. Contra as nossas vidas. Então, queridos, Páscoa, ela simboliza a nossa libertação do pecado. Páscoa, ela simboliza a nossa libertação do diabo. Você não pode mais aceitar acusações a teu respeito. Você não pode mais aceitar julgos que já foram retirados. Que história que é essa? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho nisso hoje. A Páscoa simboliza a libertação de um sistema mundano. Isso é Páscoa. Não são os milhões de coelhinhos. Muito menos os muitos doces de chocolates que inflamam o nosso corpo, que nós vamos ficar a semana inteira com tudo doendo. Não é isso. E eu sei que você sabe disso. Não precisa ensinar isso. Não preciso ficar batendo na tecla. Mas hoje eu quero que você entenda que Páscoa é libertação de pecado. Que Páscoa é o início da tua libertação. É o início da tua história longe do sistema do mundo. Longe do sistema do mundo. Páscoa é redenção. Páscoa é salvação. Páscoa é libertação. Páscoa é libertação de cativeiro. A Páscoa agora vai ser uma lembrança para vocês. Como assim? Que é o primeiro mês do ano. No calendário judaico é diferente do nosso. O ano lá está começando agora. Nós já começamos já faz alguns meses. Mas para eles começa agora. Eles vão comemorar a Páscoa agora, dia 10 de março até... São 7 dias de festa. Mas não vamos falar sobre isso. Eles vão comemorar entre 10 de maio ou abril, que é o mês de Nissan lá. Eles vão comemorar a Páscoa nesses meses. E para que continue o ritual. Mas para nós, esse simbolismo, quando fala seja o primeiro mês do ano, está dizendo de um novo tempo. Um novo começo. Uma nova história. Queridos, após a Páscoa, você começa uma nova vida. Após a Páscoa, você começa um novo tempo. Israel estava sobre um calendário egípcio.
Israel estava sob um calendário de ética, de política, de filosofia, de costumes egípcios. E Deus diz para eles que a partir da Páscoa, eles viveriam um novo calendário. Eles sairiam de um calendário pagão para um novo modo de viver, para uma nova vida. Sabe quando você aceita Jesus? É sobre isso. Sabe quando você declara em alta voz: eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador? Você está entendendo isso? Você está começando um novo tempo na sua vida. E Páscoa é isso. Agora vai dar início à libertação. É o começo de uma nova data, um novo calendário. Hoje a Páscoa começará com você. Queridos, a história de Deus com o ser humano, ela é de promessas. E aqui ao povo de Israel, ele está ensinando: estou começando tudo. Páscoa é recomeço. Páscoa é recomeço. O ano começará a contar a partir deste dia. A sua vida começará a contar a partir deste dia. O ano daria início a partir da saída deles do Egito. Eu não sei se você está escravo. Eu não sei se você ainda está no calendário deste mundo. Eu não sei, queridos. Mas se o Senhor me deu essa porção, é porque ainda existem pessoas cativas no nosso meio. E Deus quer dar início a um novo tempo, uma nova história, um recomeço com Ele. Que a sua vida seja livre das coisas que este mundo coloca dentro de você. Que a sua vida esteja livre das falas do diabo, das falas de Faraó, quando ele domina os teus pensamentos. Que hoje inicie uma nova história para você, um novo tempo para você. O que Deus estava dizendo para Israel, que estava há 400 anos na escravidão, na servidão, era que a Páscoa, que através da Páscoa, eles receberiam uma nova vida. Eles iriam viver um início, iria iniciar uma nova vida, iria iniciar um novo tempo. Israel livre. Israel terá a sua própria terra. A terra que Deus prometeu aos antepassados. Israel terá a sua própria terra. Israel terá a sua própria lei. Israel terá o seu próprio Deus. Páscoa é nova vida. Páscoa é recomeço. Páscoa é novo tempo. Páscoa é libertação. Aleluia, isso é poderoso. Estamos mortos nos nossos pecados e ofensas, queridos, por Cristo Jesus. Hoje para nós Páscoa é isso. Estamos mortos nos nossos pecados. Estamos mortos nos nossos pecados e ofensas. Inimigos de Deus. Você está entendendo? Quando eu falo de estamos mortos em nossos pecados e ofensas, inimigos de Deus. Quando Cristo é a nossa Páscoa, nós alcançamos o início de uma nova vida. Entenda isso. Você precisa alcançar hoje Jesus Cristo para você viver uma nova vida. Você que está escravo dos seus pecados, afastados de Deus, em seus delitos, é só arrepender. Porque o arrependimento atrai a bênção. Atrai o Espírito do Senhor. Cristo tira a sua velha vida e traz para você uma nova vida. Páscoa é o símbolo de uma nova vida. Páscoa é o símbolo de uma nova vida. Um novo calendário foi feito. Um novo calendário foi feito para mim e para você, por intermédio de Jesus Cristo Senhor.
Um novo calendário foi feito, um novo tempo marcou você. Um tempo de resgate, um tempo de ser liberto. O tempo da sua libertação chegou. Sabe, Páscoa é isso, é quando Deus declara do alto céus assim, ó, Tetelestai, está consumado. O tempo da libertação chegou para você. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, o tempo da libertação chegou, igreja do Senhor. Páscoa é recomeço, eu já falei isso aqui. Sua nova vida em Cristo é recomeço. Então nós comemoramos a transformação da nossa vida. Então hoje você comemora a transformação da sua vida. Páscoa é quando nós comemoramos a transformação da nossa vida. Então o que é Páscoa para nós? A transformação da minha vida. O que é Páscoa para mim? A transformação da minha vida em Cristo Jesus. Versos 3 e 4, que eu li ele várias vezes, o 3. Agora eu vou ler o 3 e o 4 direitinho, tá? Não vou ficar lendo correndo. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Deus ordena a Moisés que cada família deveria ter um cordeiro. E se a família fosse muito pequena, ela deveria chamar a outra família para completar, para que todos viessem a comer o cordeiro inteiro. Por que isso? Porque Páscoa não é só para você, para um indivíduo único, é para todos. É para que todos viessem a participar. Páscoa não é para um ser só. Por isso que a Santa Ceia do Senhor, ela é com a congregação. Você não pode ficar tomando Santa Ceia na sua casa, sozinho, pelo vídeo, pela TV. Não faz sentido. Porque Páscoa é comunhão. E ceia do Senhor é comunhão. E ela faz com que todos venham a alimentar de todo o cordeiro. Ela faz com que a congregação, a família toda ali seja saciada pelo cordeiro, satisfeita pelo cordeiro. Então não faz sentido ser para um só, porque o cordeiro tem que ser comido inteiro. Tem que ser comido inteiro. A Páscoa, ela foi feita não para indivíduos, mas para a comunhão, para a comunidade, para todos. Não poderia ser sacrificado o animal para uma pessoa só. Jesus não morreu só por você, queridos. O cordeiro não poderia ser morto por uma pessoa só. Ele tinha que ser morto para todos. Jesus não morreu só por você. Jesus não morreu só para uma família pequena. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. O sacrifício deveria ser feito em grupos, em famílias. O sacrifício de Cristo foi feito para a igreja. O sacrifício de Cristo foi feito para a igreja. O sangue do Cordeiro foi derramado para a igreja. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com um grupo, com uma família. Ele não fez só com você. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem. Sinto te informar. A salvação foi destinada para um povo. A salvação foi destinada para um povo. Jesus derramou sangue por um povo. Jesus derramou sangue por um povo. A Páscoa é a celebração da redenção. A Páscoa é a celebração da redenção de quem?
da igreja, não do indivíduo só. Da redenção da igreja. No fim de todas as coisas, ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar a igreja. Então, Páscoa é a redenção da igreja, desse povo todo aqui. E dos muitos povos que estão aí. Tito fala sobre isso, Gálatas fala sobre isso, as cartas paulinas falam sobre isso, Hebreus fala sobre isso, 1 Coríntios, e vamos embora. Muitos textos falam sobre isso, que Cristo não morreu por um indivíduo, ele morreu por um povo chamado igreja. Igreja do Senhor, um povo. A Páscoa era comemorada por famílias. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. A Páscoa era comemorada com cordeiro e não com bacalhau. Um cordeiro. Para este sacrifício, Deus pede que retire de um rebanho de ovelhas. Olha que bonito isso. Que retire de um rebanho de ovelhas um cordeirinho, um filhote de ovelha. Sem mancha, sem mácula, sem defeito. Um cordeirinho do meio das ovelhas. O melhor que tinha deles. O mais bonitinho. Sabe aquele mais fofinho? Tem cara de Jesus? Era esse. Eu imagino um cordeirinho bem bonito. Um cordeiro sem defeito. Mas tinha que ser retirado no meio de ovelhas. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Deveria ser um homem perfeito. Quando pede um macho aqui, não é que tinha que ser homem não, tá? Mas tinha que ser macho por causa de Adão. Porque o pecado veio pelo homem. E para que viesse a substituir a minha vida e a sua vida, tinha que vir como homem. Por isso ele é retirado do meio das ovelhas. Por isso tinha que ser macho. Porque tinha que ser um homem perfeito. Jesus, em toda a sua essência, ele nunca pecou. Jesus não tinha falha nenhuma. O cordeiro deveria ser homem para a nossa vida ser salva e transformada, redimida. Para que a igreja viesse a ser redimida, tinha que ser homem. E ele se fez totalmente homem. Deus se fez como eu e você, mas não pecou. Verso 6 de Êxodo 12. Aguenta mais um pouquinho que eu já estou terminando, viu? Já vou chamar o Vivos por Ti daqui a pouco. O verso 6 está escrito assim: se o guardares até o 10º dia, 4 dias deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou no crepúsculo da tarde. Ele disse assim para Moisés, Deus disse: você vai separar um cordeiro, mas ele não vai morrer agora não. Vai ser lá para frente que ele vai morrer. Aí ele falou, tá, tudo bem, vou separar o cordeirinho. Por que tem que ser separado? Jesus cresceu como homem, queridos. E ele não pecou em nenhum momento. Porque ele foi separado. Ele foi retirado do meio dos outros. Jesus foi escolhido a ser separado. Moisés escolheu um cordeiro. A família foi lá e escolheu quem iria ser aquele que marcaria a casa deles. Quem seria aquele que salvaria a casa deles? É esse cordeirinho aqui, cheio de carrapato? Cheio de mancha? Não, é um cordeiro sem mácula nenhuma. Por isso ele tinha que ser separado.
Por isso ele tinha que ser retirado do meio dos outros, porque ele é o Cordeiro Santo do Senhor. Ficou separado até chegar o dia do seu sacrifício. Jesus cresceu uma criança saudável. Jesus, aos 12 anos, estava no templo. Jesus foi perseguido, afrontado. Jesus foi colocado em muitas acusações. Cuspiram no rosto dele e ele não pecou, porque ele foi separado para um sacrifício perfeito. Porque ele era o Cordeiro perfeito. Porque ele é o Cordeiro perfeito. Falei errado. Ele é o Cordeiro perfeito. O Cordeiro deveria ser perfeito. Isola ele hoje, Moisés falou. A família lá escolhia e isolava o bichinho. O cordeirinho, macho, foi separado para no futuro ser o sacrifício daquela casa. O cordeiro nunca deveria estar em risco de ser contaminado. Por isso que ele foi separado. Cristo foi preservado até ser crucificado. Cristo foi preservado porque ele tinha uma meta a cumprir, que era ser crucificado. E essa é a parte triste, porque a crucificação não era para ele. A nossa Páscoa representa essa prescrição divina que Deus já havia estabelecido. A nossa Páscoa é Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo e os libertou. Deus escolheu um povo ao qual ele derramou sangue. E o sangue vos será por sinal. Verso 7, que nós vamos continuar lendo aqui em Êxodo 12. Já estou encerrando, tá? O sangue vos será por sinal. Verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue é vida do animal. Nenhum animal deve morrer por sufocamento. Deus não recebe essa vida. Todo animal, Levítico está escrito isso, todo animal deve ter sangramento para que a vida saia dele. E aqui o sangue vos será por sinal, ou seja, a vida vos será por sinal nos portais da casa de vocês. Juízo era o que tirava a vida. Deus disse, eu vou tirar a vida porque é meu juízo. Ele já tinha determinado isso. O juízo tira a vida. Quando o anjo vê o sangue naqueles portais, ele não tira a vida de ninguém, porque ele olha o sangue e fala, já foi derramado vida nessa casa. Alguém deu a sua vida por essa casa. Então o juízo não veio sobre ela. No lar aonde estivesse esse sangue, não era necessário julgamento. O anjo não julga casas ao qual o sangue de Jesus está aspergido. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Senão eu começo tudo de novo. Até vocês saírem daqui entendidos do que é Páscoa. Porque o sangue foi derramado por alguém. Porque o sangue foi derramado por um poder chamado Jesus Cristo. Por um homem. O salário do pecado, queridos, é a morte. O salário do pecado é a morte. Os pecados deveriam ser pagos pela própria vida. Se não houvesse sangue derramado nas portas, não havia pagamento de vidas. E aí o anjo passaria e o juízo seria decretado. E foi isso que aconteceu
Nós sabemos a história. E foi isso que aconteceu. Quando Cristo verte o sangue dele por você, ele redime você, queridos. Ele redime você contra a ira de Deus. Ele redime você. Ele te compra. Ele nos resgata em troca da sua vida. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Não dorme não, que eu estou falando mansinho. Eu sempre falo mansinho, tá? Eu vou chamar o Vils por ti, para a gente finalizar. Quando o anjo do juízo vem até nós, o que ele vê? Bem, queridos, por que você não foi consumado até hoje? Por que você não foi destruído até hoje? O anjo do juízo não pode nos ferir e nem nos condenar. Quando ele vê aí em você, sabe aí nessa testa, no seu coraçãozinho, quando ele vê um selo aí dentro de você, de um sangue, ele não derrama juízo sobre você. Não deixa o inimigo roubar de você a vida. Porque muitas das vezes nós nos envolvemos com o sistema mundano. E aí o pecado nos consome. Mas hoje eu quero que você entenda uma coisa. Páscoa é a sua libertação. Seja livre desse pecado hoje. Seja livre dessa condenação. Cristo derramou o seu sangue por você. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Pascal. Quando o anjo do juízo passa sobre você, ele vê sangue. Ele vê sangue aspergido e ele não te queima com fogo consumidor. O cordeiro deveria ser assado inteiro. O que isso significa? Naquela época, para assar um animalzinho, eles amarravam ele numa estaca, com os bracinhos abertos para que ele viesse ser assado inteiro. Cristo foi levado numa estaca de madeira. E a ira de Deus foi derramada sobre ele, porque o sangue dele foi vertido. E lá no Getsemane, ele tomou um cálice, o cálice do pecado de toda a humanidade. E ele foi queimado pela ira de Deus, ele foi queimado por inteiro. Jesus foi a consumação de todas as coisas. Ele é o Cordeiro Pascal. E quando o anjo do juízo passar, ele possa achar em você a marca de um sangue daquele que consumou todas as coisas. Jesus não morreu por asfixia. Quando ele foi pregado na cruz, ele ainda ficou algumas horas na posição de cruz. Em posição de cruz, a maioria das pessoas morrem por asfixias. Jesus sangrou até o último instante. Jesus morreu sangrando por você, derramando sangue por toda a humanidade, porque estávamos condenados à morte. E o único meio de sermos libertos, de sermos salvos, de sermos restaurados, restabelecidos com Deus, é quando o sangue é visto na casa e o juízo não passa sobre ela. Páscoa é passar por cima. É noite
noite de peça, é noite de gratidão. A ira que estava sobre nós queimou Jesus na cruz do Calvário. A ira que estava sobre nós queimou Jesus na cruz do Calvário. Páscoa é sacrifício na cruz. Páscoa é comer pães sem fermento. Queridos, quando fala de comer pães com carne, aqui está dizendo: nós somos um no Senhor. Quando você come o pão sem fermento, porque fermento simboliza pecado, e pecado cresce no meio do povo, e pecado expande no meio do povo. Não poderia ter fermento nos pães, tinha que ser sem fermento, porque quando você se une a Cristo, existe santificação. Existe santificação. Comam todos do Cordeiro. Santifique-se para vocês serem um com o Senhor. Páscoa é unidade. Páscoa é um com o Senhor. Não tem como sair do Egito com o mesmo modo de vida. Deixe o fermento. Não dá tempo. Ele está voltando. Não dá tempo. Não dá tempo para você pensar se você vai levar maletinhas de fermento para crescer no caminho. Faz isso não, querido. Estejam preparados para uma grande festa. Vistam suas vestes. Páscoa é isso. É estar preparado para as bodas. Aqui eles estavam preparados com vestes prontas para ceiar com o Senhor. Para ceiar com o Senhor. Páscoa também é santificação. Páscoa é purificar-se do pecado. Pão e carne, comam da santificação. Comem do Cordeiro inteiro. Comam do Cordeiro inteiro. Santificação só é possível quando você se une a Cristo. Páscoa nos une a Jesus. E lá disse, nós lemos sobre as ervas amargas. Sabe quando você come agrião e fica aquele gostinho? A rúcula é picante, mas ela fica aquele gostinho forte na boca. E boldo, você já comeu boldo? Mastiga a folha de boldo. Deus estava dizendo assim para o povo: como ervas amargas, dê para eles ervas amargas. Por quê? Porque Páscoa é que você nunca mais venha ter o desejo de viver a amargura do Egito. Porque Páscoa é: para de ficar com essa amargura dentro de você. É ruim, te faz mal. Para vocês nunca mais voltarem para o Egito e nunca mais cometerem o pecado de se tornarem escravos do sistema mundano. A amargura da erva é para isso. Ervas amargas servia para lembrar da amargura que é ser escravo. Queridos, hoje você vai comer do pão e do Cordeiro inteiro. Você vai ser santificado por Cristo Jesus. Páscoa é libertação. Jesus, quando estava com os seus discípulos, Lucas 22, ele diz assim: quero que vocês vão lá e procurem um lugar para nós celebrarmos a Páscoa. E de verdade, para os discípulos seria uma Páscoa, como por estatuto perpétuo eles faziam sempre. E naquele momento, Jesus, ele começa a explanar sobre a ceia do Senhor. E a primeira Santa Ceia acontece. E quando Jesus, ele parte o pão, ele fala que ele é o pão. E quando ele levanta o cálice, ele fala: eu sou o sangue derramado. Comam e bebam. Ele está dizendo para mim e para você, para os discípulos: participem da comunhão comigo.